França anuncia a construção de uma mega prisão em território amazônico, muito próximo inclusive da fronteira com o Brasil, levantando uma grande polêmica, principalmente com a Guiana Francesa. Enquanto isso, Ucrânia e Rússia se pronunciam da evolução do processo de paz, com Zelensky garantindo mais uma vez que o Putin está enrolando os americanos, enquanto a Rússia fala que a bola está na mão da Ucrânia, visto que ele já propôs um memorando pela paz. Falar um pouquinho também, galera, sobre Irã, que alega que os Estados Unidos estão fazendo exigências absurdas e não aceitam os pressupostos americanos. Vai lembrar que o Trump já falou que se o Irã não aceitar abrir mão do seu programa nuclear pela paz, vai ser pela força, ou seja, uma guerra Estados Unidos-Israel contra o Irã parece estar cada vez mais próxima. Enquanto isso, uma série de países da comunidade internacional, mas principalmente Reino Unido de Keir Starmer, Canadá de Mark Carney e França de Emmanuel Macron, fazem uma coalizão, ameaçam Israel com sanções e outras coisas mais, e o Reino Unido anuncia o rompimento das relações comerciais com o governo Benjamin Netanyahu. Até mesmo o próprio Marco Rubio alegou hoje em declaração ao Senado que os Estados Unidos procuraram em sua passagem pelo Oriente Médio destino para os palestinos, ou seja, aparentemente a intenção de deslocar os palestinos da faixa de Gaza. Falar um pouquinho também, galera, sobre a União Europeia, que suspende as sanções econômicas contra a Síria de Al-Jonani depois dos Estados Unidos, em mais uma demonstração que a Síria está se aproximando do Ocidente, embora algumas gafes, vamos comentar aqui quais, tenham sido cometidas pelo Al-Jolani. Para finalizar, falar um pouquinho também sobre o IBAMA, que aprova o plano de proteção e atendimento à fauna oleada apresentada pela Petrobras, o que abre um importante precedente para que finalmente o Brasil possa explorar sua margem equatorial e passe a ser o quarto maior produtor de petróleo do planeta, sim, há esse objetivo pela Petrobras, enquanto nós temos também os Estados Unidos dando indiretas que pode atravessar o Brasil e ter acesso à energia de Itaipu, enquanto nós temos também as redes móveis da Espanha caindo. Depois de rede elétrica ter aquela queda, agora redes móveis. Será que estamos em meio a uma guerra híbrida no continente europeu? Se vocês querem ter um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, de fato, o governo francês, Emmanuel Macron, anunciou, na verdade, um projeto desde 2017, mas que agora vai começar a construção, com várias imagens sendo liberadas, a localização tendo sido colocada, de uma mega prisão em território amazônico. Na verdade, na Guiana Francesa. Aliás, até um dado interessante, não sei se vocês têm essa noção, a França, apesar de ser um país europeu, a sua maior fronteira terrestre está com o Brasil, claro, pela Guiana Francesa. E essa mega prisão justamente vai estar na Guiana Francesa. É uma prisão, galera, que segundo a ideia da França, é levar traficantes de, enfim, né, e radicais islâmicos para essas áreas. A ideia é uma prisão de 450 milhões de dólares, ou cerca de 400 milhões de euros, com capacidade para até 500 detentos, sendo que parte desses detentos vão ser de fato os traficantes, enfim, né, e também alguns radicais islâmicos. Por que eu falo para vocês que a Guiana Francesa não gostou muito dessa ideia? Porque, primeiro, a localização onde essa mega prisão está sendo construída era uma região onde já tivemos uma prisão muito semelhante, tendo sido feita numa colônia penal que funcionou até meados do século XX, onde prisioneiros de alta periculosidade e prisioneiros políticos da França eram mandados para a Guiana Francesa. A Guiana Francesa hoje é visto como um território ultramarino francês. Mas até meados ali do século XX, antes disso, claro, a Guiana Francesa era uma colônia de exploração, inclusive com seres que a França não gostaria no seu território. Então sempre teve essa relação muito mais de subordinação, essa relação muito mais colonial. Hoje, a Guiana Francesa, ela pertence à França. Utiliza o euro como moeda, tem direito de votação nas eleições francesas, mas ainda, claro, né, um certo resquício de uma colonialidade
que guarda uma certa mágoa na Guiana Francesa. Hoje, por exemplo, a gente tem uma espécie de assembleia que delibera ali sobre questões locais, que conta com 51 membros, que ficou possessa com essa situação, alegando que sim, poxa, existe a ideia de construir essa mega prisão, mas eles não achavam que era para mandar os restos que a França não queria no continente europeu em direção ao território sul-americano. Segundo as lideranças, o plano não foi discutido com as lideranças da própria Guiana Francesa e a ideia era combater a criminalidade na Guiana Francesa, não exatamente na França. Ou seja, eles estão sentindo usados pelo governo francês. Como eu falei, a ideia é mandar radicais islâmicos e também lutar contra a comercialização de entorpecentes, vamos colocar assim. Principalmente porque a região onde vai se estabelecer é muito próximo da fronteira com Suriname e da fronteira com o Brasil, sendo que essa região, infelizmente, é uma região bastante arborizada, com baixa fiscalização, muito pouco povoada, é bastante utilizada para essas atividades ilícitas. E parte da produção desses entorpecentes é exportada em direção ao continente europeu, até Paris. Então a ideia do governo francês é isolar as principais lideranças, fazer com que eles fiquem no anexo, até porque é muito mais fácil, já que está longe de grandes áreas povoadas, você colocar bloqueios de comunicação, enfim, Só que também, como é muito próximo dessa antiga colônia penal, que teve várias denúncias e abuso contra os direitos humanos, pessoas que ficaram presas de maneira injusta, que muitas vezes morreram na prisão por conta de maus tratos, de abrir um certo passado colonial que a Guiana Francesa não queria que fosse aberto e queria ter um pouco mais de autonomia para também tomar suas próprias decisões. Mas, de fato, como a Guiana Francesa é hoje uma espécie de território ultramarino francês, está subordinado às ações do governo francês, ou seja, do presidente Emmanuel Macron. Apesar das críticas, não acho que a prisão não será feita e até 2028 teremos uma mega prisão no território amazônico. Enquanto isso, o processo de paz entre Rússia e Ucrânia, como eu disse para vocês, está avançando um pouco mais devagar do que eu esperava e confesso que eu sou obrigado a concordar com as palavras do Zelensky. Da maneira como a Rússia está levando a situação, parece que ela está querendo, como dizia já minha avó, cozinhar o galo aí, Ou seja, fica ali enrolando, vai colocando algumas pré-condições. Não, mas agora eu só negocio se tal meta for atingida. Não, mas beleza, a gente concorda, mas vamos primeiro fazer um memorando aqui para saber quais serão as futuras negociações. O próprio Putin falou ontem que ele até aceita negociar se algumas condições prévias forem colocadas. E muito possivelmente as condições prévias, ele não falou exatamente quais são, mas é o reconhecimento de que Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, Kherson e a Crimeia são territórios russos. Segundo o Zelensky, o Putin só está tentando ganhar tempo. Segundo ele, nós sabemos que a guerra só acabará na mesa de negociações. Devem ter propostas claras e realistas por parte da Rússia. Agora, se a Rússia continuar apresentando condições irreais e mirando acordos, deve haver consequências. E basicamente é isso que os europeus estão querendo colocar. O Friedrich Merz falou sobre isso, Emmanuel Macron, a Giorgia Meloni, o Trump, acorda aí porque o Putin não quer fazer uma negociação. O cara está só enrolando. O Trump hoje deixou claro em ligações para os líderes europeus que sanções contra a Rússia só serão adotadas em último caso. O Trump aparentemente não está disposto a querer confrontar os russos e abrir uma guerra com a Rússia ou aumentar as tensões com a Rússia, até porque sabe, que a Rússia é importante para colocar mais petróleo e gás no mercado mundial. Para tentar baixar um pouco a inflação, a Rússia também exporta bastante alimentos e entrando novamente no mercado mundial, levaria a uma queda do preço dos alimentos. 2 pontos super importantes, alimento e energia, que controla a inflação, e se a Rússia se aproxima dos Estados Unidos, querendo ou não, ela se afasta dos chineses, que aí sim são os principais inimigos geopolíticos dos americanos. Só que a Rússia vê com uma questão totalmente diferente. A própria Maria Zakharova, por exemplo, falou que, na verdade, o que está acontecendo hoje é que a Rússia está pronta para seguir com as negociações. Hoje a bola está com Kiev, que deve aprovar essa cooperação para produzir um memorando sobre um eventual futuro acordo de paz. Percebe como até as palavras da Rússia são muito assim no sentido abstrato da coisa? Não, a gente vai fazer um memorando para um futuro processo de paz, negociação. Ou seja, para mim parece que há uma certa enrolação e a própria Bloomberg já colocou que o Putin acredita que caso a Ucrânia não aceite ceder esses 4 territórios, o Putin pode conquistar isso por vias militares. Então, para que ele aceitaria negociar? Se por vias militares ele pode conquistar pelo menos as 4 regiões. E mais, na reunião
não no telefonema entre Putin e Trump, mas na reunião entre a comitiva ucraniana e a comitiva russa, segundo a comitiva ucraniana, a comitiva russa até ameaçou tomar o território de Kursk e de Sumy caso as regiões não forem entregues à Rússia. Ou seja, aparentemente o processo de paz está um pouco mais distante, apesar das palavras muito otimistas do Trump, que a negociação pelo cessar-fogo aconteceria já nesse momento. Se a gente teve, pelo menos segundo o Trump, um avanço importante nas negociações entre Rússia e Ucrânia, eu diria que no Irã a tensão aumenta bastante. Pois é, cara, Ali Khamenei, que é o ayatollah iraniano, o chefe supremo do Irã, ele anunciou que as exigências dos Estados Unidos são absurdas e que ele não acredita que as negociações nucleares podem de fato acontecer. Vale lembrar, galera, que o Irã ele já tinha até anunciado, não pelo Ayatollah, mas por ministros que falam sobre a questão das negociações entre Estados Unidos e Irã, que havia possibilidade de um acordo nuclear. O Irã estava disposto a abrir o seu país para vistorias da Agência Internacional de Energia Atômica, agência da ONU, fiscalizar o nível de enriquecimento de urânio. E estaria disposto, inclusive, a abrir mão do seu urânio enriquecido acima do permitido, abrir mão, de fato tirar do seu país, para mostrar que não estava disposto a fazer as suas armas nucleares e que estava disposto também a seguir os limites de enriquecimento de urânio definido como seguros pela própria ONU. Porque o Irã alega que ele tem um programa nuclear avançado e é uma coisa que mostra um orgulho nacional para os iranianos. Só que eles alegam que não é para fins militares e sim para fins pacíficos. O próprio Pezeshkian, que é o presidente do Irã, ele deixou claro que ele não vai privar os seus cidadãos da tecnologia nuclear em áreas como saúde, agricultura e indústria, só por conta de um imperialismo americano que acha que pode fazer o que quiser com os iranianos. Ou seja, é nesse clima de tensão que a gente vai ter nesse final de semana, até segunda ordem, pode ser que cancele porque as tensões estão aumentando, a 5ª rodada de encontros, mediada pelo Oman, que vai ser no Vaticano, né? Vai ser, na verdade, no território de Roma, né? Muito próximo ali do Vaticano, que a gente vai ter intermediação de uma comitiva iraniana e uma comitiva americana tentando renegociar esse acordo nuclear. E por que eu falo para vocês que é uma coisa assim muito tensa? O próprio Trump colocou que se o Irã não aceitar fazer um acordo nuclear com as bases propostas pelos Estados Unidos, e aparentemente o que os americanos querem é que o Irã abra mão completamente do seu programa nuclear, ou seja, nem para fins pacíficos, nem com vistorias internacionais, nem respeitando o limite de enriquecimento de urânio, que o Irã ele abra completamente mão do seu programa nuclear. Professor, e se o Irã não fizer isso? Aí o Trump mesmo já falou, se o Irã não aceitar fazer pela diplomacia, vai aceitar fazer pela guerra. E posso ser sincero? É tudo o que Israel mais deseja. Israel, isso foi um dos motivos dos recentes embates entre Benjamin Netanyahu e governo Trump. Israel ficou bastante decepcionado porque o Trump, ao invés de querer, ou pelo menos deixar, ou enfim, ajudar a cooperar no futuro ataque de Israel e Estados Unidos contra o Irã, alegou que na verdade não. Primeiro teria que vir pelas vias diplomáticas, aí caso o Irã não aceitasse, Israel poderia atacar até mesmo as instalações nucleares, os programas de enriquecimento de urânio do Irã. Ou seja, Israel, pelo meu ver, torce para que, de fato, o Irã, que é conhecido como a cabeça do eixo da resistência, líderes ou financiadores do Hezbollah, do Hamas, da Jihad Islâmica, dos Houthis, sejam atacados e para que enfraqueça, de fato, o movimento de resistência contra Israel e Estados Unidos no Oriente Médio. Enquanto isso, a situação de Israel vai ficando cada vez mais problemática. Pois é, galera, como eu falo para vocês, entendam que são coisas diferentes. Quando eu, por exemplo, falo para vocês que o Benjamin Netanyahu está passando do ponto em algumas atuações, atacando áreas de civis, campo de refugiados, tendo objetivos militares, mas sabendo que a faixa de Gaza é uma região densamente povoada e densamente urbanizada, e hoje existe a possibilidade da morte, galera, de dezenas de milhares de bebês pela falta de ajuda humanitária, é claro que isso coloca em risco qualquer tipo de noção de civilidade. Só que nesse mundo da pós-verdade, nesse mundo maniqueísta, quando eu falo isso, tá vendo? O professor está defendendo o Hamas. O professor defende o que aconteceu no dia 7 de outubro. O professor não gosta, né, de hebreus. Para com isso, né? Você ser contra atitudes do Benjamin Netanyahu ou atitudes desse governo israelense não quer dizer que você é contra o Estado de Israel, ou contra judeus, ou contra hebreus, coisa que vale, né, cara? Não, óbvio que não.
você pode fazer críticas. Até brinquei aquele dia e repito, né? Ah, então você está discordando da minha opinião? Sabe por quê? Porque você é professor fóbico, você é geopolítico fóbico. Óbvio que não, você pode discordar de mim sem discordar de que eu exista, né? Ou discordar, enfim, pode ser de uma opinião minha, não necessariamente do meu canal, entende? São coisas completamente diferentes. E é isso que várias lideranças europeias hoje estão fazendo. O Mark Carney, que é o primeiro-ministro do Canadá, o Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, e o Emmanuel Macron, que é presidente da França, eles anunciaram, galera, coisas pesadas contra Israel, alegando que eles estão horrorizados com as atitudes do Benjamin Netanyahu, alegando que, se a ofensiva não for paralisada, os 3 países vão responder com medidas concretas, alegando que não serão somente sanções, inicialmente sanções. Fico preocupado porque, se não forem as sanções, vão ser o que exatamente? Tá certo que Reino Unido e França fazem parte do Conselho de Segurança Permanente da ONU, mas poderia ser vetado algum tipo de resolução porque os americanos também fazem. Qual tipo de medida concreta seria essa? Não sei. Mas alegam também que hoje existem políticos em Israel que usam linguagem odiosa e que deslocamento forçado de população palestina é, sim, crime de guerra. Vale lembrar que até o Trump reclamou da fome na faixa de Gaza, a OMS deu dados preocupantes e Israel alegou que vai dominar todo o território de Gaza porque alega que hoje não deixa chegar ajuda humanitária, porque essa ajuda humanitária é desviada pelo Hamas. Então, até existe um grau de filantropia, ajuda internacional, mas um pouco inocente, porque não ajuda de fato a população palestina, e sim as lideranças do Hamas, segundo Israel. Então, Israel planeja dominar todo o território de Gaza, fazer espécies de enclaves que vão ser dominados por tropas israelenses, e aí Israel distribuir ajuda humanitária. Só que, claro, sem autorização dos palestinos. Guerra, querendo ou não, está deslocando população, está ferindo a soberania do país. Claro que é uma situação de guerra, né? Mas entendam que a gente está falando de crimes de guerra segundo leis da própria comunidade internacional. Por isso que o Reino Unido ele anunciou que ele está suspendendo o comércio e convocando a embaixadora do Reino Unido, que estava em Israel. O que mostra, né, um desagrado, uma reprovação das atitudes israelenses por conta da ofensiva na faixa de Gaza. Vale lembrar que no meio do ano o Brasil vai liderar, está na presidência, de um grupo que vai discutir a criação de um Estado palestino. E os 3 países, Reino Unido, França e Canadá, anunciaram que vão aprovar e vão apoiar a criação desse Estado palestino. Ou seja, a gente vê um movimento de Israel cada vez mais isolado. Professor, mas você acha então que existe a intenção de Israel de deslocar os palestinos? Não sou eu que acho, é os Estados Unidos. O Trump não falou da Riviera do Oriente Médio, não falou, por exemplo, que tinha planos de fazer convites para o Egito, para a Jordânia, para que eles aceitassem receber palestinos deslocados. O Marco Rubio hoje, em pronunciamento ao Senado americano, em que ele estava apresentando, né, os futuros gastos, enfim, justificando o orçamento de defesa, ele teve que responder algumas dúvidas. E dentre essas dúvidas estava, poxa, se os americanos então estão lutando para o deslocamento da população palestina, ele alegou que nessa viagem que o Trump fez ao Oriente Médio, passando por Catar, passando pelos Emirados Árabes Unidos e passando pela Arábia Saudita, sim, ele fez a pergunta se existia algum país árabe que estaria disponível para receber, mesmo que de maneira provisória, os palestinos, alegando que eles estão correndo risco de vida, enfim, né? Então, se tinha algum espaço destinado para eles. Ou seja, um deslocamento forçado da população palestina. Olha, pessoal, a situação está se agravando. E como eu falo, né? Enquanto são países inimigos de Israel que estão sancionando ou pressionando, é meio que natural. Qualquer o Israel faça, sei lá, e os hutis vão ser contra. Agora, Reino Unido, Canadá... Ah, professor, mas são todos governos, entre aspas, de esquerda, né? Governos aí dessa União Europeia cosmopolita. A Giorgia Meloni também é? Também é de esquerda, entre aspas, que quer criticar o governo Benjamin Netanyahu? Para com esse maniqueísmo, hein, pessoal? Para com esse maniqueísmo. Enquanto isso, tivemos também notícias importantes para a Síria. Recentemente, anunciei para vocês que o governo Trump ele tinha cancelado as sanções contra a Síria, que tinham sido impostas muito por conta do contexto do governo Bashar al-Assad, que era um aliado dos russos. Recentemente, o HTS, que é uma dissidência da Al-Qaeda, vai lembrar, tomou poder no país e vem se ocidentalizando, anunciando que quer manter boas relações com Israel, que é inimigo do Hezbollah, que é inimigo do Irã e que quer se aliar com a União Europeia e com o próprio Estados Unidos. O governo Trump alegou que a Síria mereceria uma atenção dos Estados Unidos, retirou as sanções,
não é porque os americanos são bonzinhos. A Síria tem bastante petróleo e é super estratégica, está no coração do Oriente Médio. É legal para a geopolítica americana afastar a Síria do eixo Rússia, eixo China, é fato. E agora a União Europeia anuncia questões parecidas. Com o Emmanuel Macron, presidente da França, abraçando e apertando a mão do Al-Jolani, que é uma dissidência da Al-Qaeda e que, convenhamos, fez coisas não muito boas contra a França, e a França também, claro, né, não muito boas contra a Síria. Geopolítica é uma coisa interessante, galera. Como eu falo para vocês, geopolítica é o mundo da hipocrisia. Só que, em meio a essas aproximações, a Síria agora vai se ocidentalizar, o Al-Jolani cometeu uma pequena gafe, pequena grande, né? Em entrevista, foi perguntado para ele, poxa, mas o Al-Jolani, você antigamente pertencia a grupos mais extremistas, né? Como você se sentiu no fatídico dia 11 de setembro? Ele falou, olha, não vou mentir. Como todo islâmico, como todo árabe, eu fiquei extremamente feliz naquele contexto. Claro que depois ele justificou, que ele mudou sua postura e tal, mas, de novo, né, galera, não sei se vai agradar muito aí a diplomacia americana, porque é uma data realmente traumática para o povo americano. Enquanto isso, galera, no Brasil, nós temos uma notícia super importante que o IBAMA, responsável por algumas regulações ambientais no Brasil, aprovou o plano de proteção e atendimento à fauna oleada apresentada pela Petrobras. Professor, qual que é o contexto? Vai lembrar que o Brasil ele tem hoje um potencial de praticamente dobrar sua produção, segundo estudos preliminares da Petrobras, se a gente explorar a nossa margem equatorial, que é chamado de um novo pré-sal. E não novo pré-sal pelas dificuldades técnicas de exploração, porque existe uma facilidade muito maior do que o pré-sal da Bacia de Santos, mas sim pela quantidade de petróleo. O Brasil percebeu que se a Venezuela tem petróleo, a Colômbia tem petróleo, o Suriname tem petróleo, a Guiana Francesa tem petróleo, a Guiana tem petróleo, é natural que a gente também ali do Amapá até o Rio Grande do Norte tivesse de petróleo, né? Pois bem, galera, exploramos e sim, temos um potencial que pode fazer com que o Brasil se torne o quarto maior produtor de petróleo do planeta. Só que existe uma briga hoje. Petrobras e a parte econômica do governo, inclusive o próprio presidente brasileiros, são favoráveis à exploração desse petróleo, alegando que vai pagar royalties, gerar riqueza, distribuir riqueza, enfim, vai apresentar um crescimento econômico importante para o Brasil. Em compensação, o Ministério do Meio Ambiente e o próprio IBAMA e a própria diplomacia geopolítica internacional pode ver problemas nisso, porque o Brasil é um país que alega que está liderando o processo de transição energética, se tornando o quarto maior produtor de petróleo do mundo. É complicado, entende? Ao mesmo tempo, há risco ali em uma região de recifes, corais, da foz do Rio Amazonas, que isso possa trazer prejuízos à fauna. O que o Brasil alega é que, se fizer tudo direitinho com a devida legislação e fiscalização, não haverá grandes problemas, assim como os países como Venezuela, Guiana, enfim, também o fazem. Então, esse estudo, basicamente, vai fazer com que a Petrobras consiga apresentar o seu plano de ação em caso de risco de vazamento de óleo, como que afetaria a fauna. E aí, se o estudo ocorrer direitinho, a Petrobras se mostrar eficiente, isso é um passo super importante para que o IBAMA finalmente autorize a exploração da nossa margem equatorial. E aí, pessoal, você é favorável que o Brasil explore a margem equatorial? Pontos positivos é a questão econômica e possivelmente, né, aumentar a vinda de dólar, exportação aí, baseado em combustíveis fósseis. Ponto negativo são o risco de acidente para a parte ambiental da região e, claro, o comprometimento do posicionamento geopolítico do Brasil como um país que lidera a transição energética internacional. Que eu falei, né, liderar a COP30 enquanto fala de margem equatorial, de novo, pode parecer um contrassenso para alguns países. Enquanto isso, galera, o Marco Rubio, que também se pronunciou, como eu falei para vocês, pelo Senado americano, ele falou que os Estados Unidos podem estar interessados em um país aqui da América do Sul. Mais um país, hein? Que é o Paraguai. Professor, por quê? A gente já tratou aqui no vídeo que em 73, Brasil e Paraguai assinaram um acordo de Itaipu, em que, como o Brasil pagou por toda a construção da obra, o Paraguai teria que vender o excedente energético para o Brasil, caso o Brasil quisesse, por um preço extremamente competitivo e abaixo do valor de mercado, durante 50 anos. Será como se o Paraguai estivesse pagando de volta o financiamento que o Brasil fez para construir a hidrelétrica de Itaipu. 73 mais 50, 2023. Ou seja, desde 2023, o Paraguai não é mais obrigado a vender o excedente energético para o Brasil. Intensas negociações aconteceram, tudo praticamente finalizado, até que lembra que a Polícia Federal divulgou que a ABIN, agência de inteligência, estava espionando o governo paraguaio. Era o governo Bolsonaro, era o governo Lula. Cara, independente de questões governamentais,
O Estado paraguaio, que guarda mágoas por conta da Guerra do Paraguai, porque vê o Brasil como um país imperialista, ficou possesso e suspendeu as negociações, pelo menos no momento. E aí o Marco Rubio falou assim, poxa, a gente está falando hoje dos Estados Unidos quererem se tornar uma grande potência relacionada à inteligência artificial. É fato. Inteligência artificial exige demais dos processadores, consumo de energia. Então não adianta só o país ter a técnica, a tecnologia para trabalhar com a inteligência artificial. Precisa ter também energia. Olha a sopa que o Paraguai está dando. A gente está falando de um excedente de 50% da segunda maior hidrelétrica do planeta. Hoje, na época da construção, era a primeira, né? Hoje a chinesa ultrapassou. Que é a hidrelétrica de Itaipu. Qualquer empresário, qualquer estado que fosse, entre aspas, inteligente, abriria uma filial de inteligência artificial ali, aproveitando o excedente energético paraguaio. E isso é super importante para o Paraguai. Porque a gente está falando de um mundo cada vez mais globalizado, que esses investimentos transacionais dão muito certo. Pô, cara, o Brasil, ele tinha uma certa carta na manga nas negociações com o Paraguai. Sabe qual? Ah, é, Paraguai, você não quer vender os 50% pra gente? Então, beleza. Acha um vizinho aí, ó, que tem essa disponibilidade. Cara, nada contra, são países legais, né? Mas, tipo, Bolívia, Peru, o Chile, são países com uma população muito menor, com uma atividade industrial muito menos importante, muito menos urbanizados, que não tem a demanda energética que o Brasil tem, entende? Pô, o Brasil são mais de 200 milhões de pessoas. Se os Estados Unidos estão dispostos a fazer investimentos para utilizar esses 50%, opa, vantagem na negociação para o Paraguai. E claro que pode acabar minando os interesses brasileiros na hidrelétrica de Itaipu. E para finalizar, pessoal, a gente teve também as redes móveis da Espanha caindo. Novamente, informações muito preliminares, mas as principais empresas de telefonia simplesmente saíram do ar. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Ah, pessoal, mas acontece no Brasil também, às vezes a Vivo falha, a TIM falha e tal, né? Concordo. Mas a gente está falando de há cerca de um mês, com as redes de energia também caindo. Ah, professor, mas foi um elemento. Lembra que eu falei, né? Por conta da variação de temperatura, formou-se um fenômeno atmosférico que entrou em colisão ali, né, com o campo eletromagnético, e isso fez com que a gente tivesse uma falha do sistema elétrico. Isso é o que alguns técnicos falam. Isso não foi confirmado, pelo menos até o momento, Portugal e Espanha, que alegam que não, principalmente a Espanha, que não desconsidera nenhuma hipótese. Agora, com a queda de dados móveis, será, pessoal, que é algum tipo de guerra híbrida? Se tiverem mais informações, deixem aí nos comentários. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.